vocês. Todos uma ótima noite. Estamos aqui hoje inaugurando um quadro no Amilcast. E hoje o nome do quadro é Papo com Craveiro. E a gente está aqui com ele, eu estou com ele aqui do meu lado já. Assim, a gente está muito feliz de inaugurar esse quadro, né? E o Kennedy, assim, a gente fez o convite para ele, de cara já topou, já participou, né, Kennedy? Com certeza. E é isso aí, galera. O Papo com Craveiro é um quadro novo aqui, que eu falei do Amilcast, né? E ele também faz parte do Grupo Amil, que é o grupo onde a gente está aqui para transmitir informação para o jovem. Hoje o tema é um pouco diferente, a gente não vai falar sobre profissões, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Deus, né? Um pouco mais sobre espiritualidade. Esse quadro vai ser destinado a esse tipo de informação. E a gente tem aqui o cara que representa muito bem essa vertente do Amil também. E é isso daí. Kenny, muito bem-vindo aí ao Amil e hoje está com você. Rapaz, boa noite, pessoal, beleza? Já foi dito que já, né? Para nós é uma honra, né? Iago tá ali aí, Deus possa abençoar vocês poderosamente aí. Amém. E mais uma oportunidade, mais informação para nossa galera jovem aí, de repente, que de fato precisam, tanto no profissionalismo quanto também no espiritual, né? E igual você falou, a gente vai tentar trazer essa diferença, fazer essa diferença que os jovens também precisam e quem não precisa, né? Amém. De uma palavra boa, uma palavra amiga e se sentir bem, tanto no físico quanto também no seu espiritual, o seu íntimo também, né? Todos nós precisamos ser orientados de alguma forma, né? Isso aí. E hoje nesse canal aqui a gente está aqui com a nossa amiga aqui, companheira, irmã, Débora. Oi, pessoal, boa noite. De estreia, né? Que responsabilidade. Eu acho que não tem tanta responsabilidade. Tem um frio na barriga, né? Aquele friozinho na barriga, assim, mas daqui a pouco passa. E a gente vai abordar um tema hoje, pessoal, da seguinte forma: a gente vai falar sobre batalha espiritual, né? Como diz, é extra forte. Batalha espiritual, talvez você de casa aí tem dúvida no momento que você está passando, você quer identificar, poxa, será que isso aqui é o quê? Então a gente aqui vamos tentar ser bem objetivo também, para poder transmitir para você de casa, através da nossa convidada aqui, algumas experiências que passamos. Sim. Que você pode estar passando, a gente pode apresentar para você aqui uma solução bacana para você também identificar certinho que situação é essa que você está passando. É que talvez a pessoa está passando por uma batalha, né? Só que ela não tem informação suficiente para saber que ela está passando por esse momento. Legal. E a gente esqueceu de falar, né? Que tem uma convidada ali nos bastidores ali, que ela vai participar na voz, né? Tá ali com a gente. Aqui. Aí, se vocês escutarem uma voz aí, não é o espírito falando com você, não, é a Thalia. Sou eu. Tá certinho. E Débora, a primeira coisa que a gente faz aqui, né, é perguntar, né? Fala um pouquinho de você, né? Apresenta-se aí pra galera aí, um pouquinho da sua história. Então, gente, é um prazer, uma honra, eu quero agradecer o convite, né? Eu sou primeiro, né? Tenho formação em psicologia, já desde 2015 atuo na área e depois, mais recentemente, né, em 2021, eu me tornei empresária, né, assumindo uma oficina mecânica. E aí, nessa condução, a gente tem tido muitas batalhas, inclusive espirituais também, né? Mas a gente vai, um dia após o outro, aprendendo, né, a lidar e com tantas informações, busca, encontros, que Deus tem colocado muitas pessoas bacanas no caminho da gente, que tem nos ensinado, que tem nos ajudado. Então, hoje estou aqui para compartilhar um pouco, né, do que a gente traz isso na bagagem e que de repente pode ajudar alguém. Que também está passando isso aí. Perfeito. Também está passando pelas lutas. Mas aí, falando assim, você sempre morou aqui em Soretama? Como é que foi um pouquinho da sua infância? Um pouquinho da sua história, sua trajetória aí. Então, eu nasci no município de Conceição da Barra, né? Na verdade, nasci em Pedro Canário e fui criada no município de Conceição da Barra. Num lugarzinho muito pequenininho, chamado Sayonara. Um lugar que o pessoal só passa, ninguém entra. Né? O pessoal só passa. Parece um cara, não sabe o Lá onde o vento faz a curva, a galera gosta de falar. Exatamente. Né? E, assim, um lugarzinho muito pequeno. E chegou uma hora que a gente teve que sair, né, para estudar e tal. E eu vim primeiro, isso foi em 2010.
eu vim para Sooretama para estudar, porque eu tinha passado na faculdade, enfim, e aqui ficava mais próximo a Linhares para eu estudar. E depois a minha família veio toda a minha família, meus pais, né, meu irmão, veio toda a minha família para a gente ficar aqui. E acabamos ficando, né, que aí constituiu residência e tal, a gente desapegou da casa que a gente plantou tinha uma árvore lá. aqui, criou raiz. Plantou uma árvore, isso aí, me casei também, enfim. A vida foi seguindo, eu acabei me instalando em Sooretama. Certo, certo. Um pouquinho da nossa amiga aqui, mais a ideia. A gente chama de ideia, já tem aquela intimidade que chama de ideia. Para a galera que está assistindo, de repente alguém está passando um momento complicado na sua vida, podemos dizer assim. Como é que ela talvez poderia identificar que aquilo que ela está passando como se fosse uma batalha espiritual? A base era também, a gente tem várias bases bíblicas também sobre isso daí. Mas antes de citar alguma passagem bíblica, a gente comentar um pouco sobre isso aí. Perfeito. Sim. A gente precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito, né? Em primeiro lugar. Mas nós não somos um artefato mecânico, uma coisa mecânica que, assim, aqui está a alma, aqui está o corpo, aqui está o espírito, tudo separado. Não, nós estamos, né? Nós somos uma unidade, perfeito. Nós somos um ser. E quando somos um ser, tanto o nosso físico precisa estar bem, a nossa espiritualidade precisa estar bem e a nossa alma, né? Tudo isso junto, porque nós não somos um separado, né? Nós não somos, como eu disse para vocês, tudo separado, cada um no seu quadrado. Não, nós somos um só. Então, o bem-estar da nossa espiritualidade é indispensável, porque a gente pode observar que em todas as culturas do mundo a gente tem pessoas, né? A gente tem a busca pelo divino. Sim. Né? Aqui, ou seja, esse divino, o Deus uno, né? O Deus que podemos chamar de judaico-cristão, né? Que é esse Deus que a gente conhece aqui no Ocidente, ou em outras culturas também. Vai ser a natureza, em culturas politeístas vai ser o sol, a lua, as estrelas, mas sempre o ser humano está buscando adorar alguém. Perfeito, né? perfeito. Então, nesse sentido, a gente percebe que nós temos, desde nossa concepção como ser humano, como alma vivente, a gente está em constante batalha espiritual, né? Uma batalha, um anseio, algo precisa ser preenchido em nós. Sim. Então, nós temos essa batalha já desde o ventre, né? Então, falar em batalha espiritual não é falar de algo que começa aqui, com os problemas. Não, nós viemos já com essas batalhas que vão se formulando ao longo da vida, né? A gente vai percebendo questões que a gente não trata ou questões que a gente não sabe lidar, novas batalhas vão surgindo, então a gente precisa aprender a vencer essas batalhas, né? Esse é o desafio. A quem que a gente se apega? O que precisamos buscar, né? O que é esse vazio que a gente está o tempo inteiro lutando para preencher, né? Então a gente precisa entender aonde é que está, por que nós temos isso. E eu creio, eu vejo, e pelo que eu tenho já, né, esse caminho que não é pequeno, né, que não é pequeno, lembrando que eu nasci no Evangelho, né? Então, muitas coisas que a gente vai passando, a gente percebe que o afinamento com a nossa espiritualidade, quando a gente aprende a buscar a Deus, quando a gente aprende a ter um relacionamento com Deus, essas coisas começam a ficar muito mais claras. Por quê? O discernimento das coisas espirituais se dá em espírito, né? Não se dá numa linha... Deu para entender, tipo assim, não adianta você querer resolver um problema se você não busca informação sobre como resolver. Seria isso, basicamente? Sim. A proximidade com isso. Deus? Porque o relacionamento, ele é informado, né? Quando a gente busca saber de Deus, né? Quando a gente, e seja por busca espontânea, né? ou seja pela aquela busca na dor que a gente tem. Momento de necessidade, eu procuro
Ou seja, essas buscas, ou seja, essa aleatoriedade, né? Porque às vezes a gente não sabe de algumas coisas, mas algumas coisas nos encontram. Eu creio que muitas vezes Deus nos encontra. Marca o encontro com a gente. Isso é ter Marca o fato. encontro, cara. Isso, nem sempre a gente vai até Deus. Na verdade, eu sempre vejo no Evangelho Ele vindo até nós. É verdade. Ele veio até nós, lá. Ele deixa o céu, é sempre dele que parte esse encontro, né, conosco, porque eu acho que o ser humano, no fundo, ele sabe de Deus, ele já vem sabendo de Deus, mas ele tenta caçar um outro jeito de fazer isso, né? Preencher de outra forma, preencher de outra forma. Então, quando ele chega e se apresenta, não, eu sou o caminho que você procura, eu sou a verdade que você procura, né? Eu sou o alívio que você procura. Então, acho que muita coisa começa a ser explicada. E começa assim, pode dizer que a vida começa a andar de verdade. Você se sente de fato mais leve. Quando você acha a solução, de fato é isso daí. Você precisa resolver um problema e você precisa de uma solução, mas você não acha. Enquanto você não acha, porque você não procura. Quando você passa a procurar conforme disse aqui, você encontra. Mas aí, fala para nós. Quando, tipo assim, em um momento na sua vida, em várias experiências, que você identificou, poxa, isso aqui é uma batalha espiritual. Eu não vou vencer na força do meu braço. Eu não vou vencer se eu der um soco, se eu der um chute. Né? Eu não vou vencer com remédio. Que você conseguiu identificar, não, isso aqui eu preciso de fato buscar a Deus. É o meu espiritual que precisa ser, como você disse aqui, precisa estar em diálogo com Deus, né? Essa conversa. Então, eu acho que na minha vida eu já tive algumas batalhas, né? Mas a minha primeira batalha, minha primeira grande batalha que eu posso relatar, até porque ela foi uma dos divisores de água na minha vida, que me trouxe experiência com Deus. Eu tinha mais ou menos 18 para 19 anos. Eu estava vivendo uma situação muito complicada na minha vida. E eu sempre achava que tinha pessoas que eram culpadas pelo aquilo que estava acontecendo. Né? Acho que todo mundo passa por isso, né? Acho que então, eu achava que era, enfim, eu achava que aquilo era alguma coisa psicológica, né? Ou se não, era algo que eu podia culpar alguém. As pessoas do meu entorno, meus familiares, né? Estava sempre... É um sintoma de batalha clássico mesmo, isso daí. No entanto, eu entendi que a minha relação com Deus era muito de ouvir falar. Né? Eu estava inserida na igreja desde o meu nascimento, e a gente estava ali em oração, né? Mas assim, indo em cultos e tal, eu achava que isso constituía uma vida cristã, uma vida que a minha espiritualidade estava legal. Quando eu sou colocada numa situação como essa, né, que aí eu tinha problema financeiro, problema físico, enfim, várias ordens. É aquele combo, né, que a gente ganha quando a gente nasce. E aí eu cheguei e fui para terapia, né? Inclusive eu já estava estudando psicologia, então já meio que faz parte do processo de fazer, quem cursa psicologia e sabe que a gente é aconselhado o tempo inteiro a buscar terapia, para a gente também ser capaz de se colocar no processo. Beleza, fui para terapia, mas eu ainda sentia que tinha algo que não era aquilo, não capturava. Acho que aquilo que ela falou do início, o vazio que a gente sente, né? Aquela coisa que está faltando. Tinha alguma coisa que o ambiente de terapia, né? O consultório, não me trazia, não me favorecia, faltava ainda algo. E foi aí que eu entendi que eu precisava afinar a minha relação com Deus. E quando eu comecei a me colocar, assim, conhecendo Ele, né? E na minha busca íntima, separando um tempo todos os dias para estar contando para Ele o que eu sentia, porque eu sabia que Ele me ouvia. Quando a gente começa a acreditar que você não está falando sozinho quando você está orando, você está começando a... É que a oração, de fato, né, nem muitas vezes é aquela
Você pode ser aquela coisa de gritaria. A oração, de fato, é uma conversa. Isso. É um diálogo com Deus. Exatamente. Né? É algo muito íntimo. Eu tinha um espaço. Eu comecei a criar espaços. Eu sempre gostei muito disso. Né? De ter um cantinho em que eu pudesse ficar sem absolutamente ninguém. Só eu e Deus. Né? É que nem a música, né? Só eu e Deus e mais ninguém, né? E geralmente isso é feito, igual essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, é dentro de um quarto. Dentro geralmente, de um quarto. Mateus no capítulo 6 ali fala, você quer ter intimidade comigo, entra no quarto e fecha a porta. Né? Aí, relatando, está falando, às vezes a pessoa, às vezes ela, pelo faltado financeiro, ela também pode estar entrando em estado de batalha espiritual. Sim. Como também se ela também tiver um estado financeiro também, podemos dizer, social agradável, ela tem uma situação financeira boa, porém também ela está passando uma batalha espiritual. Sim. Ela precisa, eu vou falar, preencher esse vazio que ela vê que o dinheiro não comprou, a alegria que ela tem ali, a sua conta bancária não preencheu esse vazio, a viagem, vai aquilo ali, mas precisa preencher de alguma forma, e é isso que a gente busca. Então, nesse momento, eu percebi que eu poderia... Eu continuei, gente, com a terapia, né? Porque eu tinha uma questão psíquica realmente para resolver. Mas eu comecei a encontrar esse caminho e eu acredito que ali foi o momento em que eu me senti realmente... Aquela passagem que Jó fala, né? Que... Você, até então Deus só ouvia falar. Até então eu tinha Deus como alguém que eu ouvia falar, porque aprendi com os meus pais, porque estava inserida ali na igreja, porque li a Bíblia desde criança. Então, né, com 6 anos, você podia me perguntar as histórias da Bíblia que eu sabia. De quais salteados. De quais salteados. Mas, no entanto, relacionamento é igual eu já ouvi falar de você, né? Mas conhece, né? Mas assim, não tem conhece fulano. Sim, beleza, sei quem ele é, gente boa e tal. Mas quando a gente começa a conhecer, a ter uma intimidade, não, uma relação, enfim, seja ela de amizade, é aí que você vai conhecer de fato quem é a pessoa. Sim. E Deus é alguém que você, quanto mais você conhece, você fica surpreso. Como pode? Ele surpreende, cara. Como pode existir alguém assim, né? Então Deus ele vai se revelando à medida que você vai buscando, à medida que você se aproxima, ele não fala, ele não se afasta, ele vai se aproximando. E se você você vai e sempre tem mais e né? Sempre tem novidade. Deus é Deus de coisa nova, então tem sempre novidade. É aquela analogia, né? Da água nos cotovelos. Lá em a passagem que tem lá em Ezequiel lá. Isso, da passagem de intimidade. Ezequiel, nos joelhos, né? E até você mergulhar. Então é algo infinito. Mas experimentar essa relação, para mim, foi um divisor de águas, porque eu creio que as batalhas mais recentes que eu tenho passado, eu tive outra forma de enfrentamento, né? Consegui enfrentar de forma muito mais madura, justamente porque lá atrás você já teve eu já tinha passado por uma experiência, vivido uma experiência com Deus, ainda falar assim. Isso. Então essas últimas situações, né, a gente já, enfim, e outras que virão, porque enquanto a gente está aqui no mundo é assim. A gente está sujeito a isso, né? Não tem como, não tem para onde correr, né? Essas batalhas aí. E quando a gente fala em batalha, você também deve lembrar. A gente lembra logo daquela carta de Paulo aos Efésios, né? Que, de fato, uma batalha espiritual eu não vou vencer. Eu não vou vencer de qualquer maneira. Eu vou ter que partir para o espiritual. Não vai algo físico. E dentro do que você falou. Mas, assim, como a gente pode vencer? Né? Boa pergunta. Eu ia soltar essa agora. Eu já estava com ela na ponta da língua aqui. Como a gente pode vencer essa batalha espiritual? Podemos dizer assim. Vamos colocar, que armadura eu vou usar para poder vencer essa batalha? Né? Olha, eu acho que é um conjunto, né? É uma armadura mesmo, é um conjunto. Ela é completa. Isso. Ela é completa. Já não pôr só o capacete, né? Não pôr a couraça, o cinto. Eu creio que a palavra,
né? A palavra da Bíblia, ela é um livro super acessível. Perfeito. Você pode colocar hoje em dia você pode colocar no celular. Baixando eu não Play gosto Store. muito porque, mas agora eu vou até, depois que eu coloquei óculos, né? Agora dá até para colocar de novo no celular, mas às vezes eu tinha mania de ler a Bíblia assim no escuro e começava a lacrimejar, força bastante. Mas hoje é um livro muito acessível e, graças a Deus, no nosso país a gente pode usar a Bíblia, pode ler a Bíblia na praça, na rua, no ônibus. Isso é uma maravilha, gente. Muito bom. Isso é um privilégio. Aproveitem, porque a gente tem ela tão acessível e ela testifica do Senhor o tempo inteiro. Ela nos solidifica, né? E a Bíblia, ela não precisa ser lida assim em ordem, né? Tem gente que gosta e tal, mas ela não precisa ser lida de Gênesis a Apocalipse necessariamente nessa ordem. A gente pode começar por Mateus, né? A gente pode começar por João. E os livros da Bíblia, aí tem um negócio que você vai lá e volta aqui e a história vai se encaixando. E falando em Mateus aqui, ó, a gente também tá na live aqui, ó, o nosso amigo aí, Gabriel Gomes, lá de Juncado lá. Abração pra você, Gabriel. Matheus Cabral, quem não conhece, né? Matheus Cabral, né? Abraço, Matheus. E a Inês, né? Que é mãe do Iagão aqui. Abraço, mãe. Beijo. Pedir pra vocês aí, galera. Gabriel, compartilha, tá, cara? Compartilha aí, tá bom? Não esquece de deixar o seu likezão aí. Mateusão, também toma posse aí, tá bom? Deus abençoe, tá? Isso aí. E falar com o pessoal também, aproveitar que a gente falou dos comentários e de quem deixar o curtir e se inscrever no canal. Porque para comentar durante a live, a gente deixou uma nova ferramenta que quando você se inscreve, você fica apto a estar comentando aqui no ao vivo. Beleza? E é esse o recadinho. E também avisar, pessoal, que depois a gente vai estar no Spotify, né? Isso. Depois a gente termina o episódio, né? A gente vai para o Spotify em forma de áudio, na Amazon Music também em forma de áudio. E o blog do Amil agora foi recém-inaugurado. A gente tem 2 postagens, estamos para a terceira postagem agora. Né? E assim, a gente tem um episódio aqui, aí depois a gente faz meio que um esboço do episódio e vai pro blog. Show? E deixa umas dicas, que é super interessante. Tipo assim, acabou o episódio, a gente pega umas 3 dicas, 4 dicas com convidado e deixa lá. Pra pessoa aplicar na vida dela. Exatamente. Né? Com certeza, a aplicação pessoal é tudo, né? É tudo. É o que a gente tá falando, né? O enfrentamento de uma batalha espiritual tem a ver com aplicar. Você tem que colocar em prática. Tem que botar em prática. Identificar, a partir desse episódio aqui, você vai identificar na sua vida uma área que você identificou, não, isso aqui é uma batalha espiritual. Eu preciso buscar alguma coisa, eu preciso buscar uma ferramenta para poder vencer essa batalha. Perfeito. Né? Conforme ela disse, a Bíblia é um desses instrumentos. Sim. Né? E ajuda para tudo a Bíblia, cara. Uma época, assim, que nem eu te falei, né, naquela época que eu estava começando a ler Bíblia. Cara, educação, até educação financeira você encontra na Bíblia. Eu trazendo para a parte do podcast do Amilcast, né? É tipo assim, você aprende tudo. A Bíblia, eu gosto de falar que ela é o manual da vida. Você aprende tudo. Você aprende tudo nela. É maravilhoso. Relacionamento, família, criação de filhos, né? Tudo isso a Bíblia contém. Tudo. De uma forma muito rica. Até vida social. Sim. Você quer aprender a interagir bem no Instagram? Lembra? Tô brincando, gente, galera. Você pode se aproximar, a gente que é melhor você se afastar. A Bíblia está dando conselho o tempo inteiro. Isso. Né? E sobre essa armadura, Débora? Então, como eu disse, a palavra, né, que é uma espada, né, muitas vezes associada com uma espada. A oração é uma ferramenta que eu já falei aqui antes, né, mas é importante trazê-la como parte dessa armadura, porque ela nos conduz nesse relacionamento, né? Como que se faz um relacionamento? Com conversa, com diálogo, com aproximação, né? Então, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Então, nós estamos estabelecendo um diálogo, né? Então, eu creio que essas são as 2 ferramentas que eu vou colocar aqui como principais. Claro que eu também, isso é pessoal, né? Para mim, o louvor é uma ferramenta importante. Cara, mas é bom, né? Eu tinha uma tia que ela ia lavar a casa, cara, ela começava a cantar os louvores e que você tava na rua, você arrepiava, era uma coisa de doido, assim, tia Leni. Gente, eu já cantei um louvor, inclusive, no meio dessa batalha espiritual. Eu estava dentro da minha casa, eu estava sozinha, e eu cantei, e eu sentia que eu estava expulsando,
né, o mal de dentro da minha casa. Perfeito. Porque ele me cercava, né? Ele me cercava e eu me sentia, de fato, oprimida. Gente, eu me sentia oprimida por algo ruim que estava tentando, como se estivesse sugando a energia da minha vida. Você falou, é interessante, sobre isso aí, um de destaque meio de fato da batalha espiritual é você se sentir como se fosse um desgaste físico. De fato. Ele começa no espírito, mas o físico também vai você sente no físico. Aí é algo que ela até já comentou aqui, mas só dar aquela complementada que eu falei, a gente estava buscando alguma coisa mesmo lá mais ali. E algo que, tipo assim, você que trabalha, a gente que trabalha, você não precisa de um descanso. Não é férias. Não, você não precisa dormir mais de 8 horas por dia, não é isso não. Você está passando uma batalha espiritual. Um desgaste físico estranho que você está sentindo, como se fosse uma opressão, um peso que você está carregando que não é seu. Uma batalha espiritual. Então você precisa necessariamente buscar a Deus. Perfeito. Buscar a palavra de Deus, é o que vai te libertar. Eu vou até citar aqui, Romanos 8:32, João 8:32, quem é? Pessoal, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perfeito. E Jesus é a verdade. Isso. João 14:6, quem é a verdade? Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é significativo demais a palavra de Deus, né? Então um dos pontos desse aí é o desgaste físico. A gente pode até deixar destacado mesmo aqui. E o que você também identifica fora a parte o desgaste físico, conforme você já disse, como também uma batalha espiritual. Até destaquei aqui que é a perca de desejo de buscar a Deus. A pessoa ela faz perder seu interesse de fato, né? Jesus disse, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem um fôlego divino dentro de nós que está lá em Gênesis, né? Isso, ele soprou. Quando o homem foi criado, Deus soprou o fôlego de vida. E esse vida. sopro, muitas referências na Bíblia vai falar e diz como espírito, né? Ezequiel, inclusive, quando ele se encontra no Vale de Ossos Secos e Deus diz a ele, né? O vento profetiza, então o vento é como um sopro, né? Começa, desculpa. Então, um sopro, né? O sopro do Espírito. Esse sopro nós carregamos, cada um de nós tem dentro de nós. O fôlego de vida. O fôlego de vida, esse sopro de Deus, que é o Espírito, né? O Espírito que vem de Deus e que voltará para Ele. Então, a Bíblia está cheia de referências que nos deixa claro a existência desse Espírito. Esse Espírito, ele já tem uma conexão com de quem ele saiu, certo? Ele tem essa conexão e essa conexão, ela nos faz dependente dele. Talvez, agora eu fiz um liguei 2 pontinhos, assim, aquela busca então que a gente tem desde que a gente nasce, é essa conexão que a gente tem com Deus, né? A gente veio dele e tudo que vai, tipo da física, né? Tudo que vai, toda ação tem uma reação, então a gente veio dele e a gente quer voltar para ele. Justamente. Então é isso, maravilhoso. Nada foi feito sem ele, né? Tudo foi feito por ele. Por ele. Deus é forte, extra forte agora, né? Extra forte. Então nós somos dependentes dele, por mais que a gente crie subterfúgios, teorias, né? Tudo bem, eu entendo perfeitamente como o ser humano pode criar, né, artefatos para tentar escapar dessa, mas para mim cada dia fica mais claro quanto somos dependentes desse ser, né? Vou colocar aqui Deus como um ser supremo que nos criou. Porém, é interessante a gente pensar, né, que esse sopro, esse espírito, ele que nos conecta com Deus, ele está dentro de um corpo de carne que foi separado, né, pelo pecado, né, que foi separado em algum momento nós desconectamos com aquele divino, com o divino que estava em plenitude, né? E a gente carrega até hoje essa dificuldade de voltar para ele, atrapalhado pela nossa condição. Pelo pecado então, desde Adão e Eva. A gente não pode mais vê-lo, a gente não pode mais tocá-lo, a gente não pode. Tanto é que para ele chegar até nós, ele teve que se fazer um de nós. João 14. E o verbo se fez carne. E quantas vezes Jesus sentiu na pele, na carne, o cansaço? A parte espiritual de Jesus não cansava.
Né? Se ele estivesse curando ali, a gente ia curar, ele não ia dormir, mas a parte física, a carne, ela não aguenta, nós precisamos. Nosso espírito, eu quero ter uma conexão com Deus, vou jejuar. O nosso espírito jejua uma semana inteira. Mas a nossa carne... Mas a nossa carne nos impede. Perfeito. Então nós temos essa batalha dentro de nós o tempo constantemente. Inteiro, como Paulo disse. Gálatas capítulo 5. A luta entre a carne e o espírito ali constantemente. Ela é constante. Então, quando a gente fala em batalha espiritual, a gente está falando sim das hostes espirituais da maldade, né, com a qual nós estamos lutando, mas nós também somos espírito, e essa carne que nós estamos aqui, né, colocados, nós temos dificuldade diárias para poder lidar, porque a gente quer orar, o espírito quer orar, a carne quer dormir. Né? A gente quer jejuar, a carne quer comer. Quer comer um lanche, Deu hora do café. E isso muitas vezes, se a gente cede aos desejos da nossa carne. Eu ia falar agora. Né? A fraqueza. Aquele que eu alimentar mais é o que vai prevalecer. Exatamente. O nosso espírito vai ficando cada dia mais frágil. A gente vai cada vez mais negando as necessidades dele. A gente vai se afastando. A gente vai aprendendo a ficar no comodismo. Sim. Né? E o brasileiro é mestre para se acomodar. Né? Ele é mestre, rapaz. Se acomoda mesmo. Eles têm um dom, né? Para isso. Aí, não cortando o seu assunto, aí você falou, nós acabamos perdendo esse contato. Aí eu logo lembrei de uma mensagem aqui, que olha, no jardim o homem perde a intimidade com Deus, porque no princípio, antes de Adão e Eva pecar, Deus descia no jardim para poder conversar com o homem. A partir do momento que ele peca, Isaías 59, versículo 2, porém, os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre Deus e você. Tipo assim. Só que, tipo assim, Deus já dá a sentença para os três e também dá uma promessa, já advertendo já. Olha, da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, no jardim o homem peca e perde a intimidade. E Jesus, lá no jardim do Éden, orando, pedindo ao Pai para que passasse aquele cálice dele. No jardim. E Jesus devolve a intimidade como ele tinha perdido. A conexão que o homem perdeu lá no jardim do Éden, Jesus no jardim do Getsemane devolve uma intimidade com Deus. Aí ele fala bem assim, e nós aqui falando aqui, isso é a mente da gente voa, eu falei, isso é a leitura de Bíblia, você já logo lembra. Então, a minha busca, eu preciso buscar. A gente falou, o brasileiro se acomoda. Então, eu sei que estou enfrentando uma batalha espiritual, eu vou sair do meu comodismo, vou rasgar esse meu comodismo, vou buscar a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. É porque o mais difícil ele já fez, né? Ele justamente rasgou o véu, ele pagou o preço, ele já abriu a porta, ele já abriu o caminho. Então ele está o tempo inteiro nos convidando, né? É isso daí. Vocês, quem vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Então Deus não está interessado, né? Naquilo que você pensa que vai te reduzir, porque às vezes a gente tem alguns pensamentos que, né? Não, eu não posso porque, eu tenho tantas, né? Mas minha vida, eu já passei tanta coisa errada, já fiz tanta coisa errada, eu não vou até Jesus não, porque eu acho que ele não vai me aceitar. Como se ele tivesse vindo para as pessoas que não tivessem problemas, né? Mas ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes. Ele veio para as justamente. pessoas que têm problemas. Então, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, né? Você é o candidato perfeito para encontrar Jesus. Ele está procurando exatamente você. Você é o candidato ideal para entrar na turma do Senhor Jesus. Isso aí. Então, eu acho que isso é tão importante, porque quando eu entendi isso, eu falei, peraí, eu sou a candidata perfeita para estar perto de Jesus. Você tabelou o currículo. Meu currículo está tabelado. Eu sou da galera. Quanto mais dúvida você tem, quanto mais problema, quanto mais questões você tem, mais Jesus está, né, disposto a trazer luz aos seus anseios. Para te ouvir, né, para acolher as suas dores. Então, eu acho isso é fantástico. E quando você vê a Bíblia, né, quando Jesus se põe como caminho, quando ele dá visão ao cego, quando ele faz andar o paralítico, quando ele cura, né, aquela mulher com fluxo de sangue, que ela não podia
sair de casa, gente. Ela era uma mulher impura. A cultura judaica não pode, né? Não podia. Ele, em momento algum, ele teve qualquer tipo de preconceito com aquela mulher. Ele disse, vá em paz. A tua fé te salvou. É tão leve, né? Exatamente. Então, o que eu diferencio uma batalha espiritual de uma outra coisa, por exemplo, não que não aconteça junto, tá, gente? Um problema psíquico com uma batalha espiritual. Pode acontecer. Eu acredito que, como eu disse, né? Nós somos corpo, alma e espírito. A alma é a nossa psique. Então, traduzindo isso, a alma é a nossa mente. Sim. É a nossa parte consciente. Né? É a sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não está no nosso espírito, está na nossa alma. Então, quando a gente entende essa associação, né, fica mais fácil para a gente compreender que uma batalha espiritual pode acontecer enquanto uma batalha psíquica também está acontecendo. Né? Porém, o que eu diferencio, o que me faz diferenciar é aquela frase de Jesus, né? Vá em paz, perdoados estão os seus pecados. Por quê? Todos nós, às vezes, o que nós estamos em busca é de perdão. Né? Nós estamos em busca de uma reconexão com o divino. Então, quando eu percebo que alguém, né, que chega até mim está com esse anseio de perdão, de reconciliação com o divino, isso é tão sensível, é tão, né, tão íntimo da pessoa. Sim. Eu já vejo que ali também tem uma batalha espiritual, né? Tem uma batalha espiritual colocada. Então a gente precisa, às vezes é tão delicado mexer com isso, mas aí quem está ouvindo a gente pode identificar no seu íntimo, sabe? Você não precisa, às vezes... obrigada. Você às vezes não precisa ter um diagnóstico de outro que está de fora. Né? Vai ser muito difícil alguém olhar o seu íntimo. Ninguém conhece, porque a Bíblia diz que quem conhece o nosso interior é somente o Senhor. Né? Então, mas você consegue identificar se você está passando por algo que é uma busca, né? Que é uma busca por perdão, um perdão que você não consegue resolver, né? E você precisa ouvir a voz de alguém que realmente tem morreu por perdoar, você, né? Tem o poder de perdoar, que ele pode te falar o que ele disse para aquela mulher que estava sendo apedrejada, né? Vai e não peques mais, vai, perdoados estão os seus pecados, que diz aquele paralítico, né? Perdoados estão os seus... Ele tem poder para perdoar pecados. Então, isso é a única coisa que ninguém, seja o melhor médico, seja o melhor advogado, o melhor juiz do mundo, ele não pode virar para você e dizer, vá em paz que você está perdoado. Porque a sua consciência, um homem pode te dar, né, liberar, mas a sua consciência não vai ser liberada. Exatamente. Então, a consciência é um negócio que não tem como você enganar. Você pode contar mentira pra você, né? Mas assim, você pode mentir pro mundo quando inteiro. o negócio que todo mundo fala, quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, aí vem, né? Aí vem as dívidas de buscar. Mas Jesus, ele pode resolver isso. Ele pode te dar esse perdão absoluto, né? De você realmente, de você lembrar, não, eu errei, pequei realmente, mas ele me perdoou. Tá tudo quitado, minha dívida tá paga, tá tudo, né? Tá tudo realmente liquidado. Então, somente Cristo pode fazer isso, porque ele tem essa credibilidade, ele, né? Tem esse poder. Ele tem esse poder. Ele fala mesmo lá em Mateus. Lavar a alma. Isso, exatamente. Ele pode lavar a nossa alma. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ele vai falar bem aí. Aí o que ela acabou de falar? Algo que ninguém pode fazer. E eu vos aliviarei. O que é um alívio agora? Né? Tipo assim, aquele poder que a gente está falando aqui agora, de você poder deitar, mas com a consciência tranquila no seu travesseiro. Por quê? O amanhã pertence a Deus, mas eu tenho certeza que o amanhã vai vir. Porque eu acredito na promessa que ele deixou. Né? Então, as pessoas estão... A maioria das pessoas, nós podemos dizer, nós somos provas vivas disso aqui. Buscar um alívio. Às vezes não é nem para o financeiro, é para a nossa alma. Porque o meu
espiritual muitas das vezes vai refletir no físico também. Exatamente. Entendeu? E quando nós somos perdoados, quando dentro de nós as coisas estão quitadas, a gente tem uma projeção muito diferente no mundo. Sim, com certeza. Primeiro a gente vai entender que o mundo não nos deve nada. O mundo não nos deve nada. Aqui é um lugar que a gente veio para ser testado e aprender. Né? Aprender e esses dias, foi ontem, eu estava meditando numa passagem de Ezequiel, inclusive. Ezequiel está conversando com ela hoje. Mas falando sobre a justiça, né? A justiça de Deus. E falando detalhadamente mesmo, né? O que é ser justo, o que é ser justo, né? A pessoa que empresta sem usura, enfim, fazer o bem ao próximo, enfim, todas aquelas de quem anseia por justiça tem que ser justo, o primeiro passo. Mas o importante é que nesse texto eu entendi o quanto que às vezes a gente está afastado disso, né? A gente ainda tem a necessidade de se aproximar cada vez mais, mas o quanto que eu sei que até daquilo que eu ainda não aprendi a fazer corretamente, ele já me perdoou, né? Ele já me perdoou. Isso não significa que eu vou permanecer no erro, né? Mas justamente porque eu fui perdoada, eu me sinto constrangida a fazer o certo, porque ele me dá a garantia de que eu posso ser alguém melhor. Perfeito. Né? É isso que ele faz. Então, sim. E tem uma parte que o Kennedy falou também, que você falou da questão de riqueza material. E assim, até no próprio dia a dia do homem, assim, não estou falando alusão, não fazendo comparativo com Deus e nada mais. Até o conceito de riqueza, ele varia. Porque tem gente que tem uma vida financeira escassa, mas é muito feliz. Para ele, a vida dele, ele é muito rico. Vamos dizer assim, Justamente. um exemplo. Que tem uma passagem que fala que o cara entrevistou várias pessoas no mundo e na situação que nem você falou, o cara recebia 20, 30 mil reais por mês e era infeliz. Ele tinha abundância financeira, vamos dizer, abundância, né? Mas ele tinha uma vida financeira boa. Ele não passava dor de cabeça no final do mês em pagar conta de comida, de filho e tudo mais. E ele entrevistou um pescador que morava na beira de um rio, pescava o próprio alimento e no final do dia o cara era super feliz. Ou porque seja, ele tinha riqueza que o dinheiro não compra. Exatamente. Então, a ideia de riqueza, propriamente do material mesmo, ela vai oscilar conforme cada pessoa, né? Mas no espiritual, a história já é diferente. Deus ele é incorruptível, ele não muda. E até no quadro que a gente teve aqui ano passado, eu falei, né? Que por que você ri tanto? Rapaz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente tem esse encontro, como a gente já falou aqui, esse contato, esse diálogo, essa conversa, você chega perto de uma pessoa que teve encontro com Deus de verdade. Eu estou falando que você chega perto de uma pessoa que teve encontro com Deus de verdade. Ela fala diferente, ela age diferente, ela transmite presença de alegria. Sim. Ela contagia o ambiente. Sim. Pessoas que têm um encontro verdadeiro com Deus, né? Mas falando sobre a batalha espiritual, a gente também vê aqui que quando a pessoa não consegue também pensar no futuro, ela acha que acabou para ela ali também. Identifica-se também como uma batalha espiritual, ela se fecha, ela não planeja mais, ela não quer mais, assim, perdeu o gosto de viver. Geralmente a pessoa que ela está se sentindo oprimida, né, ela pensa que ela não consegue escapar, porque de fato na batalha espiritual, a gente não está lidando com forças que nós somos capazes de vencer pelo nosso grito, né? Não é o seu rostinho bonito que vai vencer, né? Uma opressão. Mas é preciso usar aquelas ferramentas, né? A oração, de contar para alguém, de contar para Deus o que você sente, né? Dá um jeito, porque assim, orar quando se está numa batalha espiritual não é fácil. Né? Porque tudo que você perde é a vontade de orar, de falar, mas é preciso romper esse limite, podemos dizer. Exatamente. Essa vai sem vontade mesmo. Sai do comodismo. Isso. Vai sem vontade mesmo. Faz sem vontade mesmo. Entendeu? Então, não tem segredo, não tem. Tem até uma pregação do pastor Camila Barros, ela até fala. Não sinta para glorificar, glorifica até você sentir, entendeu? Então, o evangelho ele é impositivo,
né? E Jesus nunca falou assim, faz se você tiver vontade, faça o bem se você tiver... Não, faça. Faça. Pede, né? Até para amar seu próprio inimigo, né? Exatamente. É forte. Então, quem foi o próximo do samaritano, né? Que fez o bem ao samaritano, né? Quem foi que ajudou, aliás, que ajudou o samaritano foi o próximo daquele homem, daquele judeu, né? Tá, e foi ele o próximo? Beleza, vai lá e faz você também. Faço mesmo. Então, o evangelho é sempre feito dessas frases muito, muito fortes, assim. Faça, né? Não tem meio termo, não tem meio termo. Seja. Como é que eu vou conseguir? Não é pela metade. Como que eu vou conseguir? É se der vontade? Não, é sendo, é decidindo. O evangelho é uma decisão. Você abraça e vai, né? Vai com medo mesmo, vai com dúvidas, vai cometendo erros no caminho, você vai aprender, mas se disponha, né? Essa é a palavra. Ela falou com medo, eu lembrei da experiência que eu tive aqui no estadual, no primeiro ano que eu fiz aqui no estadual. Aí eu falei, rapaz, eu vou evangelizar esse povo aqui, tá? Aí eu coloquei na minha mochila, eu sempre levava. Tinha uns coleguinhas que participavam do grupinho, 3, 4 amigos ali, e eu levava a Bíblia para dentro da bolsa. Pra ficar, na hora do recreio, a gente conversava, isso aqui na Bíblia, eu sempre levava ali. Aí teve um dia eu falei, eu vou levar assim panfletinho aqui, eu vou panfletar aquela galera todinha lá embaixo ali. Aí deu medo assim na hora, eu falei, rapaz, acho que não vou não. Acho que não vou não. Aí eu rompi aquele, não, eu vou. Aí eu fui tremendo, gaguejando, mas eu falei, não, vai ter que fazer isso aqui. Mas tipo assim, eu senti a necessidade de fazer, tipo assim, como se eu quisesse compartilhar aquela alegria. É isso que a pessoa que, depois de ser liberta, depois de se sentir aliviada, depois de se sentir preenchida, ela quer fazer. Ela quer mostrar aí. Ela quer compartilhar, isso. né? Eu quero que outras pessoas sintam coisa essa que paz que eu sinto. Justamente, entendeu? Né? Como que eu gostaria de distribuir isso que eu recebi, que eu nem mereço? Eu não mereço. É um sentimento de estar transbordando, isso, né? mas eu quero que mais gente conheça, eu quero que Jesus seja divulgado. Eu sei que você sinta essa alegria que eu estou sentindo aqui. Eu sei que muita gente já fala de Jesus por aí, tem muitas igrejas na nossa cidade, tem bastante. Sim, tem muita. Igreja e farmácia, que é uma benção. Mas, assim, a gente ainda precisa falar. Abençoado de igreja, tá? Exatamente. Mas, mesmo assim, a gente percebe ainda tem muita gente que não conhece esse Jesus da alegria, esse Jesus que te perdoa dos seus pecados, esse Jesus que te liberta, esse Jesus que te transforma, que te faz uma pessoa leve, uma pessoa, né, que traz essa... Porque essa alegria... A alegria da alma formoseia o rosto. Eu provavelmente seria falado sobre isso. Essa alegria que faz a gente ficar bonito, essa alegria que faz a gente ficar bem-humorado, essa alegria que faz a gente tratar bem o nosso amigo, o nosso vizinho, quem vai na nossa loja, no nosso trabalho, nosso colega de trabalho, né? Lidar bem com o marido dentro de casa, cuidar bem dos filhos, ter disposição para a vida, é desse Jesus que eu estou falando. Isso aí. Né? Esse preenchimento do vazio é isso daí. Ele tem um poder extraordinário e é como o Paulo diz, eu não me vergonho do evangelho, eu bato no peito com todo orgulho, porque eu sei que é poder de Deus, porque isso eu tenho experimentado na minha vida. Perfeito. Né? E ele ajuda a gente a vencer mesmo diante das dificuldades, a gente erguer a cabeça quando está todo mundo falando, caramba, eu estava achando que você estava deitado na cama chorando, porque o que te aconteceu foi terrível. Você está aqui de pé. Isso que ele faz, ele muda o quadro da sua, ele muda o quadro da pessoa. Com a força de quem? Com a minha, às vezes não foi, né? Às vezes eu levantei com a força dele mesmo, mas fui. Às vezes a gente já levantei da cama, né? Chorando, com vontade de não ver ninguém, mas eu tinha que ir. Então, eu fui. Fui com medo, fui com dores, fui com dificuldades, passando por um processo de luto, né, de uma perda, mas a gente não pode... Quem já teve esse encontro com Cristo, a gente começa a aprender a executar a nossa fé, né? Exercer. A nossa fé não é só, eu creio em Deus. Eu creio em Deus e faço, né?
eu realizo, eu posso ir porque ele está na frente. Perfeito. Então, mesmo que às vezes a gente tem medo, eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. Sim, é naturalidade né? nossa ter um medo, né? Mas a gente vai e vai mesmo, vai para luta, vai para guerra, vai para enfrentar, né? Vai para o campo de batalha espiritual, vai para o campo, porque quando você está de pé, né? Quando você está ali de pé, quando você está... E aí, em casa, eu orava muito, né, para poder sair no outro dia e enfrentar as coisas, tomar decisões. A gente vai aprendendo que os espíritos, que são invisíveis, que são as hostes, eles vão começando a se comportar de forma diferente. Porque eles sabem que você não está sozinho. Agora você está com Deus. Você tem um exército contigo. Você não tem a culpa remoendo dentro de você, porque você sabe que está tudo sanado, está tudo resolvido. Então, o inimigo, ele gosta muito, né, de ficar lançando em rosto aquilo que você fez no seu passado. Colocava... eu até perguntar isso mesmo aqui. Ou a gente está falando de batalha espiritual... o inimigo vai sempre tentar te colocar você como inferior. Isso. Você se sentir menor. Eu não sou nada... Aí você perde a alegria, perde a esperança, perde a vontade de viver, não quer projetar, não quer fazer nada. Exatamente. Mas ele tentando te inferiorizar. Porque ele sabe, aí vai a aplicação agora do texto, que você é imagem e semelhança de Deus. Isso, e que você carrega um sopro dele. Isso aí, é isso aí. Se você tem um soprozinho de Deus, isso já é suficiente dentro de você para que você, né, se reconecte com ele. Conectado com Deus, você é a maioria, mesmo que você esteja sozinho. E é o que você falou, né, Débora? Tipo assim, ela falou que depois de um luto, né, ela não queria ver ninguém, não queria fazer nada. E mesmo assim ela foi. Então, ou seja, isso é enfrentamento a todo tipo de mal que existe, né? Tipo assim, você foi e rompeu uma coisa que tudo queria te derrubar. E eu acho que é nesses momentos assim que o mal se aproveita da gente. Momento de fraqueza. Isso é um momento que a gente está mais vulnerável. E é um momento que pode acontecer com todo mundo, né? Sim, perfeito. A gente pode... todos nós passamos por momentos de perdas, de lutos. Nós estamos aqui... A única certeza que a gente tem, né? Que a gente pode falar é que a gente vai morrer uma hora ou outra, né? Isso. Inclusive, eu estou falando agora de uma outra batalha espiritual que eu tive, né? Que é essa mais recente, que foi a perda de um integrante da minha família, mas que me trouxe, né, para o centro, assim, uma proximidade. E dessa vez, eu não tinha um quarto para orar, eu orava dentro do carro. Tá vendo? Desculpa, não existe. Deus vai te encontrar. Deus vai te encontrar onde você estiver. Carro abençoado. Eu até, né, precisei me desfazer desse carro, mas quem está andando com ele vai sentir a bênção do Senhor, porque aquele carro foi um altar do Senhor ali, para eu me apresentar diante dele. E era um momento, eu gastava horas, já fiquei 2 horas conversando com Deus. Caraca. E era assim, tinha hora que eu nem queria sair do carro, porque ali dentro parecia ter o céu. É forte, né? Parecia ter o céu, então dava vontade de não sair. Mas aí eu tinha outras coisas para resolver, tinha que sair, tinha que interromper a vida. Jesus, a gente continua depois. Mas como o Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar, né? A gente aprende a viver em oração. Em oração. Espírito de oração. Você está trabalhando, você está em oração. O negócio que eu falei com minha tia, foi final de semana, né, amor? Que eu falei com ela, que, assim, a conversa com Deus, ela acontece em qualquer lugar, qualquer hora. Justamente. Quando eu percebo, assim, às vezes quando estou conversando, assim, com Deus, né? Eu estou dirigindo e quando eu me dou conta, já estou um tempo já conversando com ele, entendeu? Cara. Não é, assim, uma coisa que você, às vezes, separa, né? Quando você vê, já aconteceu, você já está ali conversando. E é realmente isso que você falou, né? É um sentimento, né? Uma coisa que você sente mesmo que está tendo ali alguma interação com Deus ali. Eu acabei mencionando sem dizer que é uma parte da armadura, a fé, né? A fé. Eu acabei esquecendo aí de fazer isso. Só esse detalhe, né? Esse detalhezinho. Tô brincando, fé, obviamente. Né, que faz a gente conectar. Acreditar. Você sabe que você tá ali no carro, tá indo pro trabalho, fazendo alguma coisa, mas você sabe que você não tá falando sozinho. Exatamente. Né? Isso é fé, né? Essa fé que nos projeta, que nos faz levantar da cama e agir, né? Porque a fé não é restrita à crença, mas eu acredito que a fé é um conjunto de crença. Porque eu acredito, eu vou agir, né? Porque eu acredito, eu vou empreender,
né? Porque eu acredito, eu vou trabalhar, porque, né, Deus há de abençoar aquilo que eu me propus a fazer. Isso é fé. Isso é fé. A fé é ação, é crer, né, que aquele que a gente não vê, né, aquilo que eu ainda não vi, aquilo que eu ainda não tomei posse, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Seja isso no âmbito material, seja espiritual, financeiro, né, conjugal, enfim, a família que você idealiza, começa a construir. Deus vai... Se possível, né? igual um amigo meu fala, você até escreve lá seu sonho e até materializa certinho, do jeito que você quer. Porque Hebreus 11 fala sobre isso que eu falei. Que sem fé, né? Que a fé, eu até falo, fé é acreditar no impossível. De fato, fé é isso daqui. E Hebreus 11:6 fala que sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso crer. Não, tem um ser maior que pode me tirar dessa situação. Exatamente, né? Tem. E você que está em casa, passando por uma batalha espiritual, creia que Jesus pode e ele tem todas as condições de transformar a sua vida. O seu estado. Exatamente. Basta que você seja, né? Seja um agente de milagres na sua vida, na vida de alguém. Então se proponha, se disponha, né? Basta que você seja disposto a deixar ele entrar. Porque ele diz, né? Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Né? E a gente até fala, Jesus não é mal educado. Não. Ele pede você a permissão para entrar, no caso, né? Porque ele quer ter um contato com você. Ele quer ter uma intimidade com você, né? Aí, pra gente dar aquela, né? Da forma a gente fala, daquela pincelada ali. Como é que eu vou fazer isso aqui? Aí eu tava lembrando que eu até tinha estado aqui atrás, Tiago capítulo 4, versículo 8. Que é, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A gente comentou aqui durante o programa aqui, que até então Ele veio, Ele desceu, Ele se fez carne, né, e habitou entre os homens. Para o quê? Para devolver aquela intimidade que a gente tinha perdido lá no jardim. Aí então agora quando eu entendi, como eu falei no ano passado que a gente estava conversando, que eu entendi que eu precisava, apesar do meu estado estava crítico, eu falei, então eu preciso tirar força de onde eu não tenho, aquilo que você também comentou aqui já hoje também, e buscar uma única pessoa que eu sei que vai resolver o meu problema, vai preencher esse vazio, vai me tirar essa ansiedade, essa insegurança, essa incerteza, vai ser Deus. Perfeito. Ou seja, e como é que eu faço isso? Eu falo sobre altar. Quando eu falo sobre altar, eu lembrei aqui rapidinho, comentar aqui, pra gente que mora na roça, a gente que vem do interior também, quando a gente vai cozinhar alguma coisa, que esse fogãozinho a lenha mais antigo, as mulheres gostam de fazer aquele feijãozão no fogão a lenha, né? Aquela comida do fogão a lenha. Quando você vai reacender, é necessário tirar a cinza. Você limpa de novo, onde você estava, você tira a cinza, né? E deposita de volta a lenha para poder acender, porque nem sempre, porque a cinza pode estar atrapalhando o seu altar a ficar aceso. Aquilo que está lá em Isaías 59:1, a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas é aquilo que a gente falou no versículo 2, porém a minha iniquidade, todo dia, eu devo limpar o meu altar e colocar lenha nova para poder reacender meu altar, e Deus vai visitar o meu altar. Extra forte. Eu comecei a entender essa limpeza do altar, né, como essa manutenção desse relacionamento. Isso, né? Como você levantar de manhã, eu preciso escovar o dente e pentear o cabelo. Conserta seu altar logo ali de manhã. Toma aquela iniciativa. Você que identificou durante o programa aqui que você está passando um momento talvez de uma batalha espiritual, seja ela no estágio crítico, um estágio, pode falar mais ou menos assim. Você não, então eu vou numa passagem bíblica, eu vou fazer uma oração. Faça isso, toma isso como um remédio todo dia, como escovar dente e pentear o cabelo. Você não vai sair de casa sem escovar dente, sem pentear o cabelo, né? Misericórdia, né? Na rua, né? Então tem isso com o seu... seu colega de trabalho não merece, coitado, né? Então imagina agora, você vai se relacionar com Deus dessa forma, né? Limpando o seu altar todo dia, você está ali, precisa tomar um banho,
ficar perfumado ali, né? Então todo dia ele faz. Agora nesse calor ele tem que tomar banho direto. Meu Deus. Meu Deus. É forte. Que calor, né? Vou instalar um ar-condicionado no banheiro agora. Mas mesmo assim, não, mas pelo amor de Deus. É um ar-condicionado no planeta, né? E a gente pode até fechar, né? Pode até fechar. E dizer aqui, galera, seguinte. Hoje a gente abordou o tema sobre batalha espiritual. E na semana que vem, na sexta-feira, mesmo sexta-feira, a Débora vai estar de novo aqui com a gente já está mais convidada, já fez convite, ela aceitou já. Já aqui assim, resolve rápido. Já foi intimada já. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Então você hoje que participou com a gente hoje sobre batalha espiritual, a gente, em algum momento que ela citou alguma coisa que possa ser também, a gente vai terminar de complementar esse assunto na semana que vem falando sobre depressão. Perfeito. Né? A gente acompanha aí, no ano passado até comentamos aqui, não foi, Iago? A gente comentou aqui no canal aqui sobre algumas pessoas que às vezes tiram a sua própria vida. Então você que talvez tenha um familiar, algum colega, algum amigo, alguém na família que precisa ouvir essa palavra de hoje e ouvir a palavra da semana que vem, já deixe arquivado aí, você que não se inscreveu, se inscreva, né? Deixa lá o seu comentário, deixa lá o seu like, deixa lá a sua curtida, sempre quis falar isso. Participe com a gente, vai ser benção, vai ser top, né? Já podem deixar também as dúvidas, tá, gente? Que a gente vai olhar com todo carinho, importante. A gente vai trazer. Pode falar. É que eu ia falar só que você tem também um canal no YouTube, né? Você falou, mas ele aborda temas religiosos? Por enquanto, o nome do meu canal, né, é Música e Família. Então ele tem era um canal para divulgar canções, né? Às vezes música que a gente faz em casa, em momentos mais lúdicos, assim. Mas a gente também pode usá-lo como ferramenta para poder divulgar. Inclusive, eu vou estar colocando, né? A gente vai deixar na descrição. Isso, para a gente fazer um pouco de tudo, ter bastante conteúdo no canal e sempre conteúdo muito bom, muito positivo, né? Agregador. E aí, quem quiser, só aproveitar. Show de bola, show de bola. E o Kennedy também está com um canal no YouTube agora, né? Canal no YouTube agora, Kennedy Craveiro. Extra forte. Extra eu forte. adoro falar extra isso. Forte. Eu falo com o Kennedy, já lembro desse extra forte. Essa semana teve rolou um negócio aqui, não foi? A gente fez umas compras no supermercado, né? Aí não tem aqueles cafés extra forte? Sim. Aí quando a gente chegou em casa que a gente deu conta que a caixa de papelão que a gente usou foi desse extra forte. Né? A gente tirou uma foto e mandou pra Kenny no WhatsApp. Isso, foi isso mesmo. Lembrando de você aqui. E galera, assim, conforme a gente já até falando isso aqui, a gente começou esse trabalho, também tem um canal mesmo lá de fato no YouTube, já tinha, só oficializamos de fato. A gente vai ver também na descrição, aí, junto com a galera da Mil aí, vai estar a descrição tanto do meu quanto também da Débora, né? Então tamo junto aí, vamos abraçar essa causa. Você que volta a repetir, você que passou ou está passando por um momento de batalha espiritual. E na semana próxima aí, sobre depressão. Você quer saber como é que é, saber um pouquinho, então fique ligado com a gente aí. Ative a notificação para você poder ficar por dentro, tanto da galera da Milcast aqui, né? Quanto também aqui sobre o nosso canal, se você poder ficar por dentro de todas as informações e vídeo novo que eu rolar no canal. Perfeito. Beleza? Isso aí. Eu só queria deixar a dica pro pessoal também que assistiu hoje, a gente tem o Milcast às terças e quintas. Isso. E mês que vem tem 2 novidades aí pro canal também. Mas novidade chegando Vamos aí. deixar a galera um pouco curiosa. A gente vai tentar fechar de segunda a sexta aí com programas aí. Kennedy já inaugurou aqui agora, maravilhosamente. Eu acho que gostou? Show de bola, agora é Jesus, velho. Bom demais, velho. Extra forte. Muito bem. E Débora, participou aí também com a gente. Como que foi a experiência? Gostou? Nossa, foi maravilhosa. Eu tava aqui, gente, super nervosa, tímida. Nem pareceu. Porque a gente, assim, nunca tinha feito nada assim parecido. No ao vivo. Mas isso, no ao vivo, né? Tanta gente vai ver a gente já assistindo, enfim. E fica tudo documentado, né? É a melhor parte, né? Depois a gente chega em casa e assiste. Isso, exatamente. Mas foi muito legal o bate-papo, né? Quase que eu falo em mistério aqui. Entendeu? Extra forte. Eu tô recuperando a minha voz ainda, né? Porque passei por uma rouquidão uns dias atrás e ainda tô recuperando. Semana que vem, se Deus quiser, vou estar bem melhor. É isso aí. E Iago vai fechar aqui, mas gente, um abraço pra galera aí que participou também, tá?
ficou sim, a online galera, com a gente, no caso, né? No ao vivo aí. Deus Marivaldo. abençoe vocês e a cada um de vocês, tá? O Marivaldo Nascimento mandou aqui boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, valeu. Deus abençoe também em dobro, tá? Em dobro. Toma posse da vitória aí, tá? Em nome de Jesus. Eu só quero agradecer, né? Agradecer aqui o nosso amigo Iago. Thalia, né, Dudu Soleiro? Thalia falando aí, tá aí. Né? O Kennedy que me fez esse convite também para estar aqui. E agradecer a todo mundo que assistiu e que vai divulgar isso aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês poderosamente. E semana que vem, sexta-feira, estamos de volta. Aqui. Isso aí, show. E só de recadinho final, mais uma vez, avisar que a gente vai estar no Spotify, na Amazon Music e também a gente tem nosso blog que vai estar na descrição aqui do vídeo, tem um link lá, você clicando já vai ser redirecionado para o site. É só isso, a gente tem de recado. Apresentei o novo integrante do Grupo Mil hoje, Kennedy. E é isso aí, galera. Um abraço, valeu, boa noite. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Boa noite. Fechou?